Fala galera, boa tarde. Conforme eu havia prometido, antes de fazer o lançamento oficial da marca, né, com a logo certinha, eu fiquei de fazer uma resenha do livro Poder do Hábito, que vocês escolheram para eu poder ler. E eu fiz aqui algumas separações, né, botei aqui alguns post-its para poder falar das partes que eu achei bem interessantes para vocês. E sem enrolação, né, vamos começar para todo mundo poder ver e quem gostar do livro depois comprar e ler de forma completa. Esse livro, né, O Poder do Hábito, ele é dividido em 3 partes, né, da seguinte forma. A primeira parte, ela trata dos hábitos dos indivíduos, então ela fala de forma individual como os hábitos dos indivíduos é desenvolvido, como é que você consegue mudar, como é que eles são formados, como é que você altera uma rotina. A parte 2 já retrata sobre os hábitos, mas voltados para organizações, grandes empresas, pequenas empresas também, pequenas estruturas, mercados, mas explicando como que um hábito é formado dentro desses ambientes e como é que essa formação pode ajudar uma empresa a evoluir ou um indivíduo a evoluir. E a terceira parte retrata ali os hábitos na sociedade. Eu vou focar bastante na primeira e segunda parte, que é o que eu vi mais sentido para a minha vida e que eu acho também que vai fazer bastante sentido para a vida de vocês. Obviamente isso é um resumo, então quem quiser de fato ir a fundo nas ideias do autor, é interessante que leia. Mas eu vou fazer aqui um prognóstico, na minha opinião, bem interessante. De cara, o livro já começa com um prólogo muito legal. E ele põe esse título como A Cura do Hábito. Por quê? Ele começa falando de uma mulher chamada Lisa Allen, que não fala se realmente isso é o nome verídico dela ou não. E essa mulher, ela tinha 34 anos, né? Tava passando por problemas de obesidade, briga com o marido, excesso de cigarro na vida dela. E um momento, quando o marido separou, ela entrou em colapso e decidiu que iria mudar de vida. E o que os cientistas, né, após estudarem ela, entenderam? Eu até deixei aqui marcado. Que a Lisa, ela conseguiu se concentrar em apenas uma atitude, mudar um foco. Que foi o quê? O fumo. Quando ela começou a observar que ela queria vencer o fumo, ela começou a criar rotinas que de maneira conjunta fizeram ela vencer o fumo e outros hábitos ruins que ela possuía. Então a história aqui é muito legal, porque depois ele também fala o exemplo de um major do exército, né, que conseguiu mudar a estrutura de um vilarejo lá na guerra que os Estados Unidos estava vivenciando, né, que ele, em Cufa, que ele pensou o seguinte: já que tinha uma praça que as pessoas se reuniam para poder manifestar, só que as pessoas só ficavam naquela praça porque tinham comerciantes que vendiam comida. Então, na verdade, a atração da praça não era apenas a manifestação, mas sim as vendas que existiam ali. Então, o que ele observou? E se conseguisse tirar ali as vendas daquele ambiente, né, os comerciantes, de maneira legal, tá? Vamos chamar aqui de prefeitura do local, eles conseguiriam diminuir esses atos de manifestação. E foi o que aconteceu. Ele chegou, observou a situação, conseguiu conversar com a autoridade do local e conseguiram retirar, num certo horário, os comerciantes daquele ambiente. E aí não teve mais manifestação. Então, assim, o prólogo é muito interessante. Vamos aqui para a primeira marcação que eu coloquei, que é chamada de loop do hábito. Como é que o livro retrata, né, o hábito em si? Ele mostra alguns desenhos, né, explicando que o hábito ele é atingido através de um gatilho, de uma deixa. Todo mundo, quando tem um hábito, possui uma deixa, algo que faz a sua atenção, a sua atitude iniciar. E entre a deixa e a recompensa, você inicia a atividade para poder atingir alguma coisa. Então eles chamam de gatilho, deixa e recompensa. Entre a deixa e a recompensa existe uma rotina. E essa rotina é o que eles chamam de loop do hábito. Por quê? Os cientistas dizem que os hábitos surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. E como é que o cérebro vai poupar esforço? Fazendo as coisas de maneira automática. Então aqui, por exemplo, aqui foi um experimento de um rato, onde eles colocaram um rato
num, num ambiente de um tubo em T, que na esquerda havia um chocolate e na direita havia ali não havia nada, era só um caminho. Esse rato começava a andar e sempre errava o local que ele tinha que chegar, no tubo. Até que ele começou a acertar e na medição aqui cerebral do rato, eles observaram que com o tempo, com a rotina, ele gastava menos energia pensando onde iria chegar. Então temos aqui, qual que era a deixa do rato, o gatilho para ele poder iniciar a andar naquele tubo inteiro. Era o clique. Quando ele ouviu o barulho de um clique, uma portinha abria e ele começava a andar. Ele andava sempre em direção ao chocolate. Então ele criou uma rotina. Ouviu o clique, ele andava de maneira praticamente sem pensar, por conta do hábito que havia desenvolvido, e conseguia chegar no chocolate. Então ele atingia aquela recompensa. Então essa rotina de chegar de um gatilho até uma recompensa foi chamado de loop do hábito. E qual foi a definição que eu achei de legal que os cientistas aqui nessa pesquisa desenvolveram? Foi o seguinte, que a deixa e a recompensa vão se entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação e desejo. Por fim, seja no laboratório gelado do MIT ou na garagem da sua casa, um hábito nasce. Ou seja, quando você quer alguma coisa, você tem uma deixa e você vai atingir essa recompensa, você cria um anseio, um desejo. E nesse desejo você cria uma rotina, que é o loop do seu hábito. Beleza? Então isso é muito interessante, porque você começa a entender como é que seus hábitos são criados, né? Como é que você desenvolve um hábito. Então, o que a gente pode também afirmar desses estudos? Que o hábito, ele nunca desaparece, né? Até como está aqui escrito no livro, o hábito nunca desaparece de fato. Quando você muda uma rotina, você na verdade está criando uma nova forma de atingir a recompensa. Mas aquele hábito velho permanece ali. Por isso algumas pessoas quando, por exemplo, são fumantes, param de fumar e passam por uma crise muito, muito forte, elas voltam aos seus antigos hábitos. Porque o hábito nunca muda. Quer dizer, o hábito nunca acaba, não vai embora. Ele permanece ali escondido esperando uma oportunidade de reaparecer. Beleza? Na segunda parte aqui do livro, vou até deixar aqui nessa página, ele retrata sobre o cérebro ansioso, né? Aqui ele falou de um marketing, né? De uma pasta de dente da época chamada Pepsodent. Mas qual era o problema? As pessoas naquela época não conseguiam, não tinham o hábito de escovar os dentes. E tinham diversas campanhas já sobre a pasta de dente, porém nenhuma delas havia obtido sucesso para poder conseguir fazer com que as pessoas comprassem aquele material e de fato utilizassem. Então o que Hopkins, né, que fez a propaganda da Pepsodent, ele percebeu? Ele na verdade ele ofereceu para as pessoas que aquela película que se formava na frente dos dentes, que elas conseguiam sentir com a língua, né, a Pepsodent iria retirar. Então, na verdade, como é que ele incluiu esse hábito, né, essa rotina nas pessoas? As pessoas viam aquele sorriso amarelado, sujo com a comida, criavam a rotina de usar a Pepsodent e, como recompensa, tinham um dente mais branco, né, sem aquela casquinha, aquela película que ficava na frente do dente grudado ali. Então, com essa propaganda, ele conseguiu criar um hábito, conseguiu que as pessoas de fato comprassem a Pepsodent e utilizassem. Então ele teve muito sucesso nessa empreitada. Mas o que foi interessante? Porque na verdade, por que a campanha do Hopkins ela teve um sucesso e outras não tiveram? Mais à frente, houve um teste do macaco Júlio, né? Agora que me falhou aqui a memória de quem foi o cientista que pesquisou aqui, Wolfram e Schultz. E Schultz tinha um laboratório, né, com alguns macacos e ele gostava muito do macaco Júlio. E ele começou a fazer um teste com esse macaco da seguinte forma: ele pegou uma cadeira, né, prendeu de maneira ali não agressiva o macaco na cadeira. Em cima do macaco existia uma espécie de alavanca e na frente um computador. E toda vez que esse macaco visse algumas formas coloridas que aparecessem na tela e ele puxasse a alavanca, o macaco recebia uma gota, né,
aqueles com uma gota, mas um pouquinho de suco que o macaco gostava. Então, o que eles começaram, o que o cientista começou a perceber? Que na atividade cerebral do macaco, quando ele via a forma na tela e ele puxava uma alavanca e o suco descia, existia um pico de alegria. Por quê? Porque o que o macaco queria era aquele suco. Então ele é como se ele estivesse pensando: caramba, ganhei uma recompensa. Então sempre que o macaco puxava a alavanca e sentia ali o gosto do suco, ele pensava que tinha ganhado uma recompensa. E conforme os estudos foram sendo desenvolvidos, ele foi mudando a forma que ele ia fazendo os experimentos. Às vezes ele colocava mais suco, às vezes diminuía o suco. Ele percebeu que conforme o hábito foi surgindo, aquela rotina foi surgindo, sempre que o macaco via a forma na tela, ele já sentia que ia ganhar uma recompensa. Por quê? Porque ele já estava ansiando por aquele suco, porque ele ligou que ver a forma na tela significaria que ele ia ganhar uma gota do suco. Então ele começou a ver que a atividade cerebral, que antes era só quando ele de fato recebia o suco, passou a ser quando ele via a forma ali no monitor. E o que isso daí significou da pesquisa? Que na verdade, dentro do loop do hábito, o que você quer na recompensa é o anseio por alguma coisa. Então a Pepsodent, quando teve lá aquela propaganda, eles perceberam que as pessoas utilizavam aquela pasta de dente não porque queriam que a película do dente sumisse, mas porque eles estavam ansiando pelo desejo de ardência que a pasta de dente possuía. Então, se você está vendo essa live agora e pensar, quando você escova o dente, o que te faz, na verdade, sentir que você está com a boca limpa é aquela sensação de ardência da boca. Se você pegar uma pasta de dente que não tem tanta aquela ardência, você às vezes acha que não escovou o dente. Porque isso é um anseio que foi descoberto. Então, dentro de um loop do hábito, onde você tem uma deixa, um gatilho, que vai te levar, através de uma rotina, para uma recompensa, nesse loop, a recompensa ela te causa um anseio, que no caso é um anseio por suco no macaco Júlio. Uma pessoa que fuma pode ser um anseio por nicotina. Uma pessoa que está no trabalho e se distrai com o telefone, ela pode ter um anseio por distração. Né? Uma pessoa que corre todos os dias, ela pode ter um anseio por adrenalina, um anseio por endorfina. Então, dentro de um loop do hábito que você possui, você tem um anseio por alguma coisa. Então, o primeiro passo para você conseguir entender os seus hábitos e tentar mudar é descobrir o seu anseio, né? Descobrir qual a recompensa que você quer atingir e o que aquela recompensa te causa. Qual que é o anseio que ela te causa? Vou dar aqui um exemplo de algumas pessoas que me pediram aqui como correr. Vamos lá. Vamos supor que você queira emagrecer. Por que você quer emagrecer? Você quer emagrecer porque você quer ter uma saúde melhor. Então a sua deixa para correr, né, vai ser você deixar, por exemplo, você não corre, você vai deixar a sua roupa de corrida pronta já na cama. Todo dia quando você acordar, você vai olhar para essa roupa na cama. Então você vai criar a rotina de levantar, pegar a roupa, vestir e atingir a recompensa, que é correr. Por que você está correndo nessa recompensa? Porque você tem um anseio por emagrecer. Ou por ter como eu falei, um anseio por ter uma saúde melhor. Então, na verdade, quando você entende esse loop do hábito e o seu anseio, você consegue atacar a sua rotina. Atacando a sua rotina, você vai ter a mesma deixa e a mesma recompensa, mas vai mudar o seu hábito. A rotina nada mais é do que o hábito que você desenvolve. Então, isso é muito interessante, você ter isso em mente. Eu vou pular aqui para outra parte muito legal, que é do capítulo 3 da primeira parte, que é sobre ali a regra de ouro da mudança de hábito. Por que regra de ouro? Esse livro, né, ele é muito científico. Por que eu digo científico? Praticamente tudo que ele coloca aqui teve algum estudo de algum cientista, né? Teve alguma pesquisa que foi de fato comprovada. Algumas eu até consegui achar em sites de pesquisa, consegui ver lá no YouTube algumas coisas que estavam aqui no livro. Então, de fato, tem um certo embasamento. E por que ele fala da regra de ouro da mudança de hábito?
Na pesquisa, eles desenvolveram algo chamado de processo de reversão do hábito, né? Um treinamento de reversão do hábito, que consistia na seguinte forma: você mantinha a sua deixa para atingir a mesma recompensa, porém você mudava a rotina. E quando você muda essa rotina, você vai estar automaticamente mudando o seu hábito, né? Então, vamos lá, vamos dar aqui algum exemplo do próprio livro. Existia um treinador chamado Dungy, Tony Dungy. Esse treinador ele foi convocado para poder assumir um time que não ganhava nada. Esse time era chamado Bucks, né? E nunca tinha bons resultados, não chegava na NFL, enfim, o time era ruim. Quando esse treinador chegou, o que ele falou que ele ia fazer? Ele ia pegar tudo que os jogadores já faziam, mas ele ia atacar apenas na rotina desses jogadores. Ou seja, quando o jogador via a deixa do vai, ele tinha a rotina de correr para poder atingir a recompensa que ela fazia a pontuação. Então o que esse treinador começou a fazer? Ele começou a atacar somente o hábito. Ele começou a atacar somente a rotina, fazendo com que os jogadores criassem hábitos específicos que evitassem que eles tivessem que pensar na hora do jogo. Então, por exemplo, se a deixa do jogador lá fosse ver o cara à sua frente fazendo postura de base de luta, a rotina dele antes era pensar, imaginar, tentar saber para onde que ele ia. Com o treinador, a rotina dele era só ver a posição do pé, e sempre que ele via a posição do pé, por exemplo, ele ia correr para a direita. E ele treinava isso todos os dias de maneira incansável, até eles entenderem e criarem aquele hábito, não precisa mais pensar. E qual foi o resultado disso? Ele conseguiu fazer o time ter resultados positivos e chegou até as finais. Porém, esse time não conseguiu vencer com esse treinador. E por que ele não conseguiu vencer? Porque ele fez até um paralelo aqui no livro com os alcoólicos anônimos. Por que os alcoólicos anônimos eles dão certo, né? Eu até marquei aqui, ó. O Alcoólicos Anônimos oferece um método para atacar os hábitos que cercam o consumo do hábito, que cercam o consumo do álcool. Ou seja, nem sempre a pessoa que está bebendo, ela bebe para poder ficar bêbada. Às vezes é uma fuga de alguma coisa, às vezes é algum hábito. Então, o que esse projeto Alcoólicos Anônimos oferece é atacar esse hábito. Porém, qual que é o efeito que de fato leva a pessoa ali a conseguir, né? A chegar naquilo? É isso aqui, ó. Para alguns hábitos, no entanto, o outro ingrediente necessário é a fé. Aí eu até li aqui no livro e achei engraçado. Ué, a fé, a religião? Sim, mas não só a religião. Na verdade, é a fé em acreditar no processo. Acreditar que o que você está fazendo vai dar certo. Acreditar vamos supor aqui, que a sua dieta, que a sua corrida, que essa rotina de emagrecimento vai dar resultado. Quando você tem fé no que você está fazendo, você consegue chegar ao objetivo, porque você tem fé. Então, vários relatos do Alcoólicos Anônimos, eles diziam que conseguiram porque eles realmente acreditaram no processo, acreditaram no grupo, acreditaram que aquele tipo de tratamento iria funcionar. E com esse treinador, ele assumiu um outro time que, após ver o filho do treinador morrendo, eles começaram a querer ajudar o treinador e começaram a acreditar no método. Começaram a confiar muito no que ele fazia. E como eles estavam acreditando, né, chegou no momento que eles conseguiram vencer lá o Super Bowl, né, e foram campeões. Então a regra de ouro da mudança é essa, que para você conseguir mudar alguns hábitos, por mais difícil que eles possam parecer, você precisa de fé. Mas não fé apenas ou exclusivamente no sentido espiritual da palavra, mas fé no sentido de você acreditar no seu processo. Então, por exemplo, se você quer parar de fumar, descubra uma rotina diferente que vá satisfazer os anseios preenchidos pelo cigarro. Então, encontre um grupo de apoio, uma reunião de ex-fumantes, uma comunidade que vai ajudar você a acreditar que pode ficar longe da nicotina. E use esse grupo quando sentir que talvez você tenha uma recaída.
Lembra que algumas vezes eu falo aqui no Instagram, né, que é interessante você mudar de ambiente? Por que a mudança de ambiente? Quando você muda o ambiente, quando você encontra um grupo que está no mesmo foco que você está atacando um hábito. Você está atacando uma regra de você mudar o seu hábito, que é você ter fé. É você acreditar que aquele ambiente, aquele grupo vai te levar para frente, tá bom? Então, muito, muito interessante isso daqui. Na segunda parte do livro, eu vou pular aqui direto para um exemplo que ele fala que é do Phelps, né? O que acontece? Aqui no hábito das sociedades, né? Das grandes empresas, ele chama um hábito geral de hábitos angulares. E o que seria esse hábito angular, segundo o livro? É um hábito que, quando desenvolvido, ele é tão positivo que ele consegue atingir e atacar outros hábitos. Então, o Michael Phelps, por exemplo, desde pequeno, ele tinha um treinador que ajudou ele a fazer isso. Ele possuía ali um hábito, uma rotina, que era a seguinte: ele todos os dias ele acordava, pensava na cabeça dele como é que seria a prova, pensava nas braçadas, pensava em como ele ia fazer o giro, como ele ia pular, pensava em quais músicas que ele iria ouvir antes da prova. Antes de ele dormir, ele fazia todo esse processo. Quando ele acordava, ele ia até a piscina, fazia o aquecimento dele da mesma forma, saía do aquecimento, tomava o mesmo café e depois ia para a prova. E o que esse treinador falou? Que na verdade ele estava tendo diversas vitórias, pequenas vitórias, numa rotina que já tinha criado. Então, na cabeça dele, a prova, de fato, a competição, seria apenas mais uma parte, né, de uma vida cheia de pequenas vitórias. Então, ele acordou e pensou na rotina, ele venceu. Ele cumpriu a rotina que ele pensou, mais uma vitória. Ele manteve as braçadas que ele imaginou, mais uma vitória. Então, na verdade, o que ele tinha aquela rotina maçante que ele possuía era um conjunto de várias vitórias. Até que teve uma prova, né, que o Phelps atingiu lá o recorde mundial. E nessa prova que ele retrata aqui no livro, o que foi interessante? Foi o seguinte, que quando ele fez lá, e ele competiu, na segunda passagem entrou água no óculos. E na terceira volta, né, na terceira sequência da braçada, ele já não estava enxergando, não conseguia ver a virada, não conseguia ver nada. Só que, para ele pensava várias vezes antes de dormir como que seria a prova se ele ficasse com algum tipo de problema. E esse problema no óculos já tinha sido ali treinado mentalmente por ele. Então o que ele começou a fazer? Quando ele não estava mais enxergando, ele simplesmente pensou, ficou calmo e começou a contar as braçadas. E ele falou que quando ele treina mentalmente, ele dá de 19 a 21 abraçadas, que não passa disso. Então ele foi contando. Quando ele chegou na 19ª, ele deu mais uma, 20, e esticou o corpo. Esticou o corpo, exatamente quando ele esticou, ele tocou na borda. Quando ele olhou e tirou o óculos, estava escrito recorde mundial. Aí depois da prova, né, o repórter veio e perguntou para ele qual foi a sensação de nadar cego. Aí ele respondeu assim, ó: foi como eu imaginei que fosse, disse Phelps. Foi uma vitória a mais numa vida inteira cheia de pequenas vitórias. Por quê? Como ele tinha aquela rotina de sempre pensar, de imaginar o que ele ia fazer, aquela vitória, na verdade, foi apenas mais uma dentro do que ele já tinha pensado para ele como é que seria. Então, o hábito angular é isso. Você, por exemplo, vai fazer uma prova, vai participar de um campeonato, sei lá, vai fazer alguma coisa que você quer, treina mentalmente antes, cria esse hábito, essa rotina, beleza? Muitas pessoas, né, falam de força de vontade, eu mesmo aqui também falo, comentam sobre como é importante cada um manter um foco e seguir, né, ter essa força de vontade. E aqui no livro eu marquei aqui uma passagem que eu achei bem legal, porque mais um teste científico, eles fizeram uma analogia
e perceberam que, na verdade, a força de vontade é como se fosse um músculo. Por quê? Se você treinar ela, se você está sempre ali treinando, se esforçando para ter força de vontade, você aumenta a resistência desse músculo. Então aqui, ó, fazendo as pessoas usarem parte de sua força de vontade para ignorar os cookies que faziam parte dos testes, nós a tínhamos colocado num estado em que estavam dispostas a distrair muito mais rápido, Muravi me disse. Já houve mais de 200 estudos sobre essa ideia desde então, e todos concluíram a mesma coisa. Força de vontade não é só uma habilidade, é um músculo, como os músculos dos seus braços ou pernas, e ela fica cansada quando faz mais esforço. Por isso sobra menos força para outras coisas. Então, por exemplo, se você quer se esforçar muito para alguma coisa, você tem que manter o seu músculo descansado. Você não pode ficar se esforçando muito para coisas pequenas, porque a força de vontade é um músculo. Então, por isso você tem que ter foco. Se você quer realmente conseguir uma coisa que vai demandar força de vontade, então foca só naquilo, porque você vai usar todo o seu músculo para aquele direcionamento, beleza? Então isso aqui é extremamente interessante. Aqui no livro ele dá o exemplo da Starbucks, né? Nessa situação da força de vontade. E a Starbucks, eles usam o método LATE, que é o seguinte: eles escutam a reclamação do cliente, eles reconhecem a reclamação, tomam uma atitude, né? Agradecem pela reclamação e depois explicam por que aquilo aconteceu. Esse método que eles utilizam é para poder mudar a rotina do funcionário. Por quê? Para que um funcionário tenha o hábito de, quando tiver ali uma interação negativa com o cliente, venha ter qualquer tipo de briga, de desentendimento que fosse ali retirar a imagem positiva da empresa. Então, ó, é assim que a força de vontade se torna um hábito. Você escolhe certo comportamento de antemão e segue uma rotina quando um ponto de inflexão surge. Por que a Starbucks faz isso? Ela pega o funcionário dela, manda ele pensar em diversas situações que ele se sentiria desmotivado, chateado ou até com raiva do cliente, e manda ele trabalhar sobre ações que ele poderia realizar assim que chegasse naquela situação real. Então, sempre que eles faziam isso, eles estavam desenvolvendo mais forças de vontade, beleza? Então, é uma forma de você poder também aí evoluir. E a última parte do livro, né, que eu queria retratar é sobre a crise, o poder de uma crise. O livro deixa muito claro que, às vezes, no calor de uma crise, os hábitos certos surgem. Por que isso? Porque quando você está passando por uma crise, você está demandando mais esforço, você está precisando mudar coisas que deram errado. E como você está pensando nisso, você acaba criando certos hábitos. E uma crise ela é tão importante que certos líderes fazem essa sensação de crise aumentarem, né, estar mais alongada, justamente para que hábitos certos se consolidem e surjam mais, né, sejam melhores. Então aqui ele falava aqui um exemplo de hospital, né, que era tinha muitos erros de trabalho, os funcionários não se falavam. Ele fala aqui, ó, durante uma turbulência, os hábitos organizacionais se tornam maleáveis o bastante tanto para alocar responsabilidade quanto para criar um equilíbrio de poder mais imparcial. Na verdade, as crises são tão valiosas que às vezes vale a pena avivar um senso de catástrofe iminente em vez de deixar a coisa assentar. No rastro deixado por uma catástrofe financeira, os legisladores enxergaram oportunidades. Na verdade, uma crise é uma oportunidade tão preciosa que um líder sábio muitas vezes prolonga de propósito um senso de emergência. Ou seja, para finalizar, se você lembra aí de qualquer momento de crise da sua vida, se você imagina qualquer momento de dificuldade que você passou, lembre que a crise é uma oportunidade e que nessa oportunidade você pode, de fato, chegar a hábitos positivos. Agradeço aí quem assistiu, né? Quem ficou aí ouvindo durante aí 30 minutos eu falar sobre esse livro. Desejo a todo mundo um feliz ano novo, né? Um começo de ano muito bom,
certamente com vocês aí criando hábitos melhores, desenvolvendo comportamentos positivos para poder atingir seus objetivos. E assim como prometido, logo mais eu estarei lançando lá a foto, né, da logo oficial junto com a camisa. E espero que os senhores também leiam o texto que eu vou deixar, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço.